É o mal do século a cassação de multas. O que mais acontece? Qual que é o problema? Hoje temos... 80% do teu cliente é o quê? Hoje eu poderia enquadrar 80% em duas situações. Duas. Que é a suspensão de dirigir, a suspensão do direito de dirigir por multa de bafômetro. Bafômetro é a maior? É a que mais acontece? Ela bate muito parelha com a cassação, que é uma infração que ela pode ser feita por abordagem, pelo agente de trânsito, ou gerada automaticamente pelo sistema Detran. Dá um exemplo de cassação. A que mais acontece, junto com multa de bafômetro, é a cassação que gera pelo sistema Detran. Por que gera pelo sistema Detran? É uma situação que principalmente é a situação que a gente mais gosta, porque é a que a gente tira de letra. É o caso que, vamos supor que você está suspenso, por algum motivo ficou a tua carteira bloqueada. No caso não é uma suposição, mas vai lá. Aí tu tem um veículo que está no teu nome, só que não é só tu que dirige esse veículo na família. Aí foi lá, algum familiar seu pegou o veículo, foi dar uma volta e acabou tomando uma multa de velocidade. Com o carro no seu nome. Exatamente. Por algum motivo, você não fez a apresentação de condutor ou não conseguiu apresentar um condutor. O que acontece? O sistema do Detran identifica o seguinte: o veículo aqui no nome do Cleison levou a infração X, não apresentou o condutor. Opa, o Cleison está suspenso. Mas como ele não apresentou o condutor, ele é o responsável, então vamos gerar uma cassação aqui para o Cleison, assim que funciona. É exatamente isso que aconteceu comigo. Exato. Nós chamamos de cassação virtual. E não acontece a suspensão antes? Vai direto para a cassação? Não, é porque é o seguinte, você já tem que estar suspenso para poder ser cassado. Entendi, passou. Então comigo foi assim, passou os 20 pontos, eu fui suspenso. E aí, para cassação, o que aconteceu? E aí, a partir daí, quando você está suspenso, se você for pego, ou se tomar uma multa no seu nome, aí é cassado. O que aconteceu? Eu parei numa blitz e eu não sabia que a minha carteira estava cassada. Aliás, eu não sabia nem que estava suspensa, e daí foi cassada, né? Eu não sabia que ela estava suspensa, e aí tomei uma cassação, sem saber. Qual que é o valor da cassação hoje? Que eu lembro que foi bem pesadinho. O valor da multa de cassação é R$880. Então, é uma multa, né, pesada. Multa de bafômetro é uma multa de R$2.934, mais pesada ainda, né? R$3.000 quase. E ainda tem alguns agravantes também. Às vezes, se for reincidente 2 vezes no bafômetro no ano, a multa vem de essa multa de 3 mil, esse aí não tem como recuperar. Não tem como converter isso ou tem? Cara, até tinha situações que eram mais fáceis de anular junto o valor. Dependendo da situação, tá? Eu gosto de frisar que cada caso é um caso, e tem situações que se resolvem e outras não, às vezes por um pequeno detalhe. Falando especificamente do bafômetro, o teu foi bafômetro? Quanto foi a multa? Lembra? Foi isso aí. Quase R$3.000. Quase 3 mil. Falando especificamente da multa de bafômetro, que é a que mais acontece. Existem casos que dá para anular o valor? Tem que pagar ou é só a pontuação? Ou não dá para anular nem a pontuação? Existe. É que na realidade, quando uma multa ela gera suspensão ou cassação, ela não entra aos pontos. Tá? Porque a suspensão justamente é porque é uma multa que é que eles chamam vezes 10. Já tinha passado os pontos? Não, na verdade, por exemplo, ela tem a pontuação, mas ela não entra. Entendi. Porque ela é tão grave que se fosse ponto seria pouco. Por isso que é a suspensão, exatamente. Nem inclui os pontos. Então ela é só o valor mesmo. Exato. A cassação mesmo. Mas dá para suspender o valor também em alguns casos? Em alguns casos, sim. Quais casos? Depende. Depende do quê? Depende de vários fatores. O que acontece? Como eu comentei, antigamente você conseguia anular os dois juntos. Hoje o juiz ele já está liberando mais, porque a gente sempre tem que estar se adaptando, né? Então, o que vale mais? É conseguir liberar o valor da multa e a carteira junto? Ou será que é mais fácil a gente conseguir brigar pela situação da habilitação? Focar na habilitação. E ter um resultado melhor. Então, a gente foca na habilitação para ter um resultado melhor. Mais rentável focar na habilitação. Entendi. Qual que é a outra questão que aparece mais aí para vocês? Outro tipo de gente. O primeiro é o bafômetro, né? Uma situação que é muito comum, cara, muito comum mesmo, é venda de veículo que não é feita transferência. Isso gera o quê? Acarreta em diversas multas. Porque daí o que acontece? Diversas? Sim, a pessoa que compra o veículo não transfere, ela não tá nem aí, porque os pontos não vão para a carteira dela. Exato. E aí acontece muito, o pessoal entra em contato, Cristian, vendi um veículo, o cara não transferiu e, cara, só essa semana tomou 5 multas.
como é que faz? Entendeu? Ou tu aluga o carro e toma várias multas, é o mesmo processo, mais ou menos, ou não? É que daí se tu alugar um carro, depende. Se tu alugar um carro para um terceiro, é que daí existem os fatores. Aí tu pode fazer, tem uma procuração, tudo mais. Só que às vezes não, né? Mas esse não é tão normal. É que às vezes o pessoal faz a venda, é meu conhecido. Entendeu? Tá, então vamos lá. O que acontece? Eu vendi o carro para o Elvis. E o Elvis... E não passei pro nome dele. Ficou no meu nome, o Dutti. Exato. Essa é a situação que O acontece? veículo está no teu nome. Tá no meu nome, mas o Elvis tá Ou lá. tu pode até ter preenchido... Vai tomando multa nos Vocês podem pardal. até preencher do Dutti. Mas não foi assim. Só que o Elvis, que comprou o carro, que deveria fazer a transferência, não fez. Não fez. E daí? Entendeu? O que E acontece? aí, Quem que é o culpado? O veículo continuou no teu nome. Continuou no meu nome. Entendeu? E daí ele levou uma multa. Ele levou uma, vai pra ti. E daí? Se ele não se apresentar como condutor, entendeu? E o que eu faço daí? Aí tu sem entra em contato vergonha, comigo. Não atendeu mais as minhas ligações, me encheu de multa lá naquele pardal. E aí o que eu faço? Bom, aí o que acontece? A maioria dos casos, as pessoas não conseguem mais contato com a pessoa que está Sim. com o veículo. Às vezes vai até para os briques aí de andar até perder. E aí, né, a gente tem que resolver essa questão dos pontos e muitas vezes dar uma busca e apreensão no veículo para ele ir para um depósito, para ele parar de gerar problemas. Mas né? aí eu consigo resolver essa? Como é que eu provo que não era eu e era o terceiro? Depende. Uma, que se o veículo está no teu nome, rodando por aí, a responsabilidade é tua. É minha. Então, com uma busca e apreensão, se ele for pego, ele vai pro depósito, só tu tira. Entendeu? Mas qual que era a pergunta mesmo? Mas se não fugir da resposta. Como que eu faço a defesa? Como que vocês fazem a defesa para anular isso? Como que eu provo que não era eu que estava dirigindo? Aí são diversas situações, porque às vezes a pessoa ela tem uma foto do DUT assinado, preenchido, às vezes tem uma cópia autenticada do DUT, às vezes tem uma procuração de compra e venda, entendeu? São vários vezes, fatores. E às vezes não tem nada, entendeu? Às vezes não então tem por isso nada. que tem diversas Então, variáveis. se não tiver nada, não tenho o que fazer. Tenho que fazer. Ainda sim, tenho que fazer? Claro. Porque o que acontece? O cara tomou lá uma penca de multas. A gente consegue evitar que seja habilitação suspensa. Referente ao veículo, a gente consegue fazer que esse veículo seja apreendido, entendeu? Para gerar problemas. Sim. Então, qualquer ocasião tem uma saída. Nessa situação, sim. Tem. Quando tu não consegue suspender totalmente os pontos, ainda consegue adiar para não perder a CNH. Isso, é que daí aí são duas situações um pouquinho diferentes. Quando se trata de pontos, é um tipo de trabalho. Quando se trata de processo, que daí se remete mais à questão de perder o direito de dirigir, é outro. Porque os pontos ali, digamos assim, é a raiz do problema. Entendeu? Porque quando tu tá recém tomando as infrações, entrando nos pontos, tem o que a gente chama de cortar o mal pela raiz. Aí tu consegue evitar um problema grande aí. Quando já está num efeito de suspensão ou cassação, aí já está num nível mais elevado. Aí é outro tipo de solução, né? Outro tipo de solução. Exato.